Olá, sejam bem-vindos a mais este estudo bíblico, que hoje tem como tema o amor de Deus. Vamos fazer uma pequena viagem pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, e vamos ver vários textos que nos mostram, que nos ensinam o amor de Deus e as consequências desse mesmo amor. E o objetivo final é realmente vermos como devemos responder ao amor de Deus. Qual deve ser a nossa reação e o que é que implica nós realmente também amarmos a Deus. Mas vamos começar este estudo por um belo texto das Escrituras que se encontra em Salmos. E vamos abrir então e ver Salmos 29, versículo 2, que nos diz o seguinte: Dai ao Senhor a glória, devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É de facto um texto belíssimo, que nos diz que devemos realmente dar glória, dar honra, dar louvor a quem? A Deus. Sabem, há uns anos atrás, um dia surgiu-me um pensamento, algo realmente que eu nunca tinha pensado, que era, porquê que nós adoramos e louvamos a Deus? O que é que torna Deus digno de louvor, digno de adoração? E eu pensei assim, bem, tenho com certeza, a Bíblia traz resposta a essa pergunta. E eu fui à Bíblia procurar realmente resposta. E encontrei uma resposta que para mim foi uma surpresa e que é de facto extraordinário. A Bíblia diz-nos porquê que Deus é digno de honra e glória. Vamos ver. Um pouco mais à frente, em Salmos 66, e entre o versículo 1 e o versículo 5, diz-nos o seguinte: Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glórias ao seu louvor. Dizei a Deus quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Este texto nos diz alguma coisa muito, muito interessante. Diz-nos que Deus tem obras para com os homens. Ou seja, Deus fez algo por nós. E esse algo torna Deus digno de louvor, digno de adoração. A Bíblia apresenta-nos duas obras de Deus para com os homens. Duas obras realmente extraordinárias. E essas duas obras estão na Palavra de Deus e vamos ver então quais são. A primeira está em Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 11, que nos diz assim: Digno és, Senhor. É isto que nós estamos a ver, estamos a pesquisar na Bíblia, porque é que Deus é digno de adoração. O que é que nos diz este texto? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Porquê? Porque tu criaste todas as coisas. E por tua vontade são e foram criadas. Vemos aqui um aspecto muito importante então. Qual é a primeira obra que Deus fez por cada um de nós? Que o tornam digno de receber glória, de receber louvor e adoração? Porque Ele é o Criador. Deus criou todas as coisas. Mas este texto vai até um pouco ainda mais longe. O que é que ele diz? Por tua vontade são e foram criadas. Ou seja, nós não apenas fomos criados, mas também existimos devido ao poder de Deus. Então, realmente vemos aqui uma obra que Deus fez pelo homem, que o torna digno de adoração. Mas como é que se processou esta criação? Vamos ver muito rapidamente, porque tem um pormenor muito interessante. E para isso vamos a João capítulo 1 e vamos ler alguns versículos. Começando pelo versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vemos aqui um aspecto muito interessante. Vemos então que, em forma um pouco de poema, João apresenta-nos aqui o Verbo, ou a palavra. E quem é este Verbo? Vimos no versículo 14 que é quem? Quem habitou entre nós. Aquele que cumpriu a profecia de Isaías, que dizia que de uma virgem nasceria um bebê e que ele se chamaria Immanuel, que quer dizer Deus conosco. Realmente esse
E esse que habitou entre nós, que era Deus, é Jesus Cristo. Então nós vemos que Jesus Cristo estava onde na criação? Todas as coisas foram feitas por Ele. Isto é muito interessante. Vemos então que o Pai é o Criador através da ação de Jesus Cristo. Vamos juntar este pensamento agora à segunda obra que Deus fez por nós. Vamos um pouco mais à frente, voltar então a Apocalipse, e no capítulo 5, versículo 12 e 13, diz-nos o seguinte: com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Mais uma vez, temos aqui uma imagem de quem? De Cristo. E Ele é o verdadeiro Cordeiro. João Batista, quando olhou para Cristo, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Cristo é este Cordeiro. E então, por que é que o Cordeiro é digno? Vamos ver. Porque foi morto. E por ele ter sido morto, o que é que acontece? O torna digno de receber o poder, e as riquezas e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra e glória, e poder para todo o sempre. Então aqui vemos realmente a segunda obra que Deus fez por nós, que o torna digno de adoração, digno de louvor. Essa obra realmente é o sacrifício de Jesus na cruz. Deus é o nosso Criador, mas Deus também é o nosso Salvador. Deus é de facto um Deus redentor. Isto é muito interessante, porque nós, como já vimos, o Pai que criou-nos através da ação de Jesus Cristo. O Pai salvou-nos através da ação de Jesus Cristo. Realmente é extraordinário. E estas duas obras que Deus fez por cada um de nós tornam-o digno de louvor, digno de adoração. E talvez a expressão máxima deste amor se encontra no famoso versículo de João 3, versículo 16, que nos diz então, porque Deus amou. Reparem, Deus amou. O amor de Deus leva a quê? Leva a ação. O amor leva Deus a fazer alguma coisa. E neste caso, se Ele nos ama a nós, e esse amor leva Deus a fazer obras, a fazer alguma coisa por nós. Já vimos o que foi. Foi a criação e foi a redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a expressão máxima do amor de Deus. É também uma consequência do seu caráter. Sabem, aquilo que nós fazemos, as nossas obras, aquilo que nós demonstramos, são uma consequência do nosso caráter. Assim, as obras de Deus também o são. As obras de Deus são uma consequência do seu caráter. E como é que é este caráter de Deus? Vamos à Bíblia ver. E temos então a resposta em 1 de João, capítulo 4. E vamos ler o versículo 7 a 9 e depois o versículo 16 a 19, que nos diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de quem? O amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porquê? Porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, diz mais uma vez João. Deus é amor. Volta a repetir esta ideia. Faz parte e está intrinsecamente relacionada com o caráter de Deus. Deus é amor. E continua o texto. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Bom, o que é que isto quer dizer? Está aqui o texto, está aqui João a dizer-nos neste texto que esta relação de amor entre nós e Deus faz com que no dia do juízo tenhamos confiança. Mas o que é que isto tem a ver com o juízo? Já vamos ver. Porque esta relação é de facto muito importante nós a percebermos. Porque isso vai mudar a nossa perspectiva. Mas continua o texto.
Porque qual é ele, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito um amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Isto é uma realidade. Nós devemos amar a Deus porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus levou Deus a nos criar. O amor de Deus levou a Deus também a nos salvar. Qual é a nossa reação a este amor? O que é que nós devemos fazer ou como reagir a este amor de Deus? Isto é muito interessante, porque se nós realmente amarmos a Deus, se tivermos uma relação real de amor com Deus, isso nos vai trazer mudança na nossa vida. E também vamos ter confiança no dia do juízo. Vamos ver melhor o que é que isto quer dizer. Mas este amor de Deus também deve funcionar como um ímã para cada um de nós. Porque o amor de Deus não nos deve deixar indiferente. E é isto mesmo que nos diz a palavra de Deus. Se formos a Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, diz-nos o seguinte: Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. É verdade. O amor de Deus nos atrai. Ou melhor, nos deve atrair. Nos deve atrair para Ele. Será que reagimos desta maneira ao amor de Deus? Vamos ver o que é que quer dizer realmente amar a Deus. É muito interessante que é Deus que nos procura. Muitas vezes Deus tem que nos procurar a sítios muito, muito longínquos. Mesmo estando nós em pecado, Deus nos procura. Assim foi com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, o que é que eles fizeram? Esconderam-se. E o que é que Deus fez? Deus os procurou. Hoje, Deus também te procura. Hoje, Deus também me procura a mim. Qual é a nossa reação a este amor? Qual é a nossa reação a esta busca que Deus faz a cada um de nós? Em Apocalipse, fala-nos exatamente disto. Apocalipse 3, 20 e 21, também versículos muito conhecidos, dizem-nos o seguinte, falando de Deus, buscar a cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Ora, isto é muito importante. Deus nos busca. Qual é a nossa reação a este amor de Deus? Qual é a nossa reação a este ímã que Deus é para cada um de nós? É muito interessante que o versículo diz assim, e eu queria destacar este aspecto. O versículo diz que, ao que vencer, lhe considerei o privilégio de nos assentarmos onde? No trono. Isto é muito interessante. E agora vamos tentar fazer aqui uma pequena comparação para nós percebermos um pouco o que é que leva, qual a consequência do amor e qual a consequência de quando não amamos. Porque reparem, se Deus nos ama e se Satanás é o oposto de Deus, então qual o sentimento que Satanás tem para cada um de nós? Se Deus nos ama, então Satanás o quê? Satanás nos odeia, certo? É muito interessante que existem várias características que Deus partilhou com o ser humano, que na realidade era Satanás que as queria. E mais motivos tem Satanás então para não gostar mesmo de nós e nos querer realmente nos destruir. Porque reparem, Deus nos criou e Deus nos salvou. Satanás nos quer condenar e Satanás nos quer destruir. Aliás, lá no céu, isto vê-se, por exemplo, no primeiro capítulo da história da redenção, diz-nos que Satanás, inicialmente, iniciou a sua revolta com Deus. Porquê? Porque foi colocado de parte nos planos da criação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Satanás queria ser ele o quê? Parte da criação. Queria ser ele o veículo para a criação. E não é só isso que ele queria. Ele queria mais coisas. Mas é muito interessante porque nós fomos feitos à imagem de quem? Nós fomos feitos à imagem de Deus.
É isso que nos diz em Gênesis. Vamos ver rapidamente. Gênesis 1:27 diz assim: E criou o homem à sua imagem. Portanto, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, quando Deus está a dizer aqui o homem, está a se referir à humanidade. Quer o homem, quer a mulher foram criados à imagem de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Temos aqui dois aspectos muito importantes. Primeiro aspecto é que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Satanás queria ter alguma destas características. Reparem duas características que estão aqui que Satanás queria e que Deus deu a quem? Deus deu a nós. Em primeiro lugar, Deus diz: frutificai e multiplicai-vos. O que é isto? Deus deu-nos uma capacidade extraordinária. Esta capacidade chama-se procriação. Estão a perceber o que é que isto quer dizer? Nós realmente não temos o poder que Deus tem de criar do nada. Mas o homem e a mulher têm neles a capacidade de gerar um novo ser humano, através da procriação. Ou seja, Deus partilhou com o ser humano esta capacidade de criar novos seres humanos. Isto era uma coisa que Satanás gostava, de poder criar. E com quem é que Deus partilhou esta característica? Com o ser humano. Mas este texto dá-nos ainda outra característica que Deus partilhou com o homem e que Satanás queria. Qual foi? Foi o domínio. Deus deu a Adão e Eva o domínio sobre toda esta terra. Esta terra era dominada por Adão e Eva. Mais uma vez, Satanás o que é que queria? Satanás queria ser ele o dominador. E de facto, ele usurpou o domínio desta terra a Adão. O usurpamento esse que foi recuperado depois por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas é muito interessante que estas duas características, a procriação, o domínio, Deus não partilhou com Satanás, partilhou connosco o privilégio que é para nós sermos, de facto, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas há outra coisa que Satanás queria. Outra coisa que Satanás queria. E essa nós também vamos ter o privilégio. Ou melhor, os salvos vão ter esse privilégio. Mas vamos ler. Isaías, capítulo 14, diz-nos o seguinte, do versículo 12 ao 14. Referindo-se a Satanás, este versículo diz: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o quê? O meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É muito interessante. Satanás diz que queria o quê? Queria se sentar no trono. Sabem quem é que vai ter esse privilégio? Não vai ser Satanás. Como vimos ainda há pouco em Apocalipse 3, está-nos o texto a dizer que, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Mais uma vez, nós vamos ter um privilégio que Satanás queria para ele, mas Deus, no seu amor, vai partilhar com aqueles que se salvarem. Temos então muitos motivos para que Satanás realmente não goste de nós. Mas nós temos que passar o seguinte. Se Deus nos ama e leva esse amor de Deus a fazer algo pelo homem, se Satanás nos odeia e tanto ele se esforça para nos destruir, para nos condenar, isto quer dizer que nós não podemos ficar indiferentes. Porque se nós amamos a Deus, isto quer dizer que nós temos que fazer alguma coisa. Porque senão, como é que nós estamos a demonstrar o nosso amor? Será que eu posso simplesmente dizer, bom, eu amo a Deus e posso continuar a fazer tudo o que eu quiser? Posso continuar a fazer a minha vontade? Posso continuar a viver a vida de acordo com o que eu quiser? Será que eu estou realmente a amar a Deus? Já pensaram alguma vez nisto?
A Bíblia diz-nos exatamente que não. E dá-nos a resposta em Romanos, no capítulo 2, versículo 3 e 4. E diz-nos o seguinte: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? De facto não podemos continuar a fazer aquilo que nos apetece. Não podemos continuar a pecar contra Deus e esperar que depois um dia possamos estar perfeitamente seguros e que iremos escapar ao juízo de Deus. Alguns textos atrás, nós vimos que aqueles que realmente amam a Deus não terão que se preocupar com o dia do juízo. Mas aqueles que não amam a Deus vão ter que se preocupar. Porquê? Porque quando nós amamos verdadeiramente a Deus, isso é demonstrado nas nossas obras. Assim como Deus nos amou e nos criou e nos salvou, se nós amamos a Deus, isso significa que vamos viver de uma maneira diferente. E Jesus mostra-nos isso mesmo, com estas palavras em João 14, 21, que diz o seguinte: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É extraordinário. Mais uma vez nós vemos que o amor não pode ser passivo. O amor é algo ativo, nos leva a fazer alguma coisa. E Cristo está-nos aqui a dizer que aquele que ama verdadeiramente a Deus, o que é que faz? Guarda os seus mandamentos. Isto é extraordinário. Afinal, amar a Deus não é simplesmente dizer, bom, eu amo a Deus, mas amar a Deus tem consequências. Amar a Deus nos leva a fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Guardando os mandamentos de Deus, estamos então efetivamente a amar a Deus. É muito interessante que na lei, onde estão os mandamentos, existe um mandamento que serve de sinal entre Deus e nós. Isto encontra-se em Êxodo 31, versículo 13, que nos diz o seguinte: Pois tu, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que eu saiba que eu sou o Senhor e vos santifica. De facto, este quarto mandamento, segundo a Bíblia, é um sinal entre Deus e o homem. É muito, muito, muito interessante. Porque nós já vimos que as obras de Deus para com o homem são a criação e a salvação ou a redenção. E é muito interessante que precisamente neste mandamento, que serve de sinal entre Deus e o homem, nós temos o memorial da criação e o memorial da redenção. Querem ver? Vamos analisar. Sabem que os 10 mandamentos estão descritos 2 vezes na Bíblia. A primeira está em Êxodo, capítulo 20. A segunda está em Deuteronômio, capítulo 5. E nós vamos ver e comparar estas duas passagens da Bíblia. Os 10 mandamentos estão lá descritos exatamente da mesma maneira. Apenas existe uma diferença. E essa diferença está precisamente no 4º mandamento do sábado, em que um é o memorial da criação e o outro é o memorial da salvação. Vamos ver. Vamos analisar. Portanto, o 4º mandamento, em Êxodo 20, encontra-se entre os versículos 8 e 11, e que nos diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Temos então aqui o quê? Temos então aqui o 4º mandamento, apresentado em Êxodo 20, e simultaneamente, neste versículo 11, temos o quê? O memorial da criação, porque Deus fez os céus e a terra.
Se vamos comparar então agora com Deuteronômio capítulo 5, temos novamente o quarto mandamento do sábado, que se encontra descrito entre os versículos 12 e 15. Vamos ler. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e falarás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E depois, no versículo 15, temos então o que é? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. É extraordinário. Então, na própria lei, nós temos a memória, a lembrança das obras de Deus por cada um de nós. Temos a lembrança que Deus é o Deus que nos criou. E temos a lembrança que Deus é aquele que também nos salva. Isto é muito, muito interessante. Porque Deus diz que se nós o amarmos, guardamos os mandamentos. E nos próprios mandamentos está a lembrança do que Deus fez por nós por causa do seu amor. Deus nos criou. Deus nos salvou. Agora percebemos então que realmente esta lei é uma lei de amor. E agora percebemos exatamente e conseguimos compreender melhor as palavras de Cristo quando ele falou ao doutor da lei. Vamos ver. Mateus 22, desde o versículo 35 ao versículo 40. E diz-nos assim: Então um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E termina dizendo: Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muitas pessoas leem estes versículos e pensam então que a lei foi abolida. E que devemos agora amar apenas. Não temos que fazer mais nada, não temos que estar preocupados com todas as leis, com todos os mandamentos. Mas é interessante que Cristo termina com um resumo a dizer que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei depende do amor de Deus e do amor ao próximo. Também muitas pessoas desconhecem que Jesus, na realidade, não estava a apresentar algo de novo. Podia ser até algo novo para as pessoas que o estavam a ouvir. Mas, de facto, Jesus estava a citar o Velho Testamento. Nomeadamente, ele estava a citar Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Porquê? O que é que nos dizem estes textos? Vamos ver. Deuteronômio 6:5 diz o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento de que Cristo está a referir: amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, em Levítico 19:18, diz-nos: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Porquê? Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E este é o segundo mandamento que Jesus apresenta: amarás os outros como a ti mesmo. É muito interessante que estes 2 mandamentos não são mais nem menos do que um resumo de toda a lei. E é assim realmente que Cristo terminou aquelas palavras, porque ele disse: todos os mandamentos se resumem. E também é muito interessante que ambos estes capítulos terminam da mesma maneira. Quer Deuteronômio 6, quer Levítico 19, terminam com as mesmas palavras que Cristo terminou no texto que lemos há bocado. Vamos ver. Cristo terminou então com: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, certo? Foi assim que terminou também Deuteronômio 6:5, que nos diz o seguinte: E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje, e será para nossa justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado.
Levíticos 19 termina exatamente desta maneira. Como é que termina? E procurem pôr em prática todas as minhas leis e decretos. Eu sou o Senhor. Então, na realidade, Cristo estava a citar estes versículos do Velho Testamento e a dizer que tudo depende do nosso amor. Do nosso amor para com Deus, do nosso amor para com o próximo. O apóstolo Paulo percebeu exatamente isto. E o apóstolo Paulo disse exatamente, textualmente, que este amor ao próximo é nada mais, nada menos do que o resumo da lei. Todos os mandamentos nos falam da nossa relação com o próximo. E isso se encontra em Romanos 13, 8 a 20, onde nós podemos ler: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que nos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O que é que isto nos está aqui a dizer? Quem ama os outros cumpriu a lei. Muito interessante, não é? Continua o texto. Porque, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Está a ler o quê? A segunda parte dos 10 mandamentos. Está exatamente a citá-los. E depois diz se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Qual é o resumo da lei? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É impossível cumprirmos a lei de Deus se não amamos a Deus acima de todas as coisas e aos outros como a nós mesmos. Por isso a pergunta que eu gostava de fazer hoje a cada um de nós: amamos nós verdadeiramente a Deus? Amamos nós verdadeiramente o nosso próximo? Porque se nós não o fazermos, nós não estamos a cumprir a lei. E nós não estamos a fazer a vontade de Deus. E é muito interessante que aqui se faz luz no texto que já lemos anteriormente, que nos diz que se amarmos a Deus, não devemos estar preocupados depois no dia do julgamento. Porquê? Porque se nós amamos verdadeiramente, nós fazemos a vontade de Deus. Por isso tudo isto se resume a amor. Deus nos ama. E por causa do amor de Deus, Deus nos criou, Deus nos salvou. Qual é a nossa resposta a este amor de Deus? Como é que nós reagimos a este amor de Deus? Podemos nós fazer o que queremos? Não. Nós chamamos a Deus e iremos fazer a sua vontade. Eu gostaria de terminar o estudo bíblico de hoje lendo o magnífico capítulo de 1 Coríntios, versículo 13. É um capítulo que realmente nos resume quase tudo o que nós falamos hoje. E é um capítulo que eu gostaria que possássemos realmente ler, interiorizar e pôr em prática na nossa vida. Vamos então terminar a mensagem de hoje com a leitura deste capítulo. 1 Coríntios 13 começa assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino.
Discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior deles é o amor. Deus te amou. Deus te amou ao ponto de criar o ser humano. Deus te amou ao ponto de enviar seu Filho unigênito para morrer por ti, para morrer por mim. As obras de Deus são um reflexo do seu caráter de amor. E esse amor levou Deus a agir por mim e por ti. Qual é a minha reação? Qual é a tua reação a este amor? Será que podemos ficar indiferentes? Deus te ama. Será que tu podes dizer que amas a Deus? Se realmente amamos a Deus, que possamos no nosso coração tomar a decisão hoje mesmo de fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. É a minha oração para mim, é a minha oração para ti, neste momento. Amém.